Vamos lá. Vamos pegar alguns outros textos aqui sobre a cultura do amor. Aqui tem uns textos muito contundentes, mas são maravilhosos. E para a gente poder dar urgência para isso, lembre-se que é o amor de Cristo aqui e flui dele, como essas flores, tudo que é de bom. Esse coração está sempre pulsando. Tudo que a gente aprendeu aqui com os textos sobre amor, sobre o que Jesus está estabelecendo para nós, é o que pulsa do coração, do amor de Deus. E isso precisa ser transmitido para toda a igreja como sistema circulatório para levar cura e tirar e purificar o mal. Então olha aqui, ó. Olha como isso é confirmado. Em 1 Pedro 4,8 tem muito a ver com aquele texto de Provérbios que a gente leu lá em cima. Ó. Acima de tudo, ou seja, o principal. Aqui ele deu uma série de exortações, aqui acho que se eu não me engano quase o final da carta de Pedro aqui. Ele estava dando algumas exortações aqui em cima. E aí ele deu um monte de exortações muito importantes. Mas aí nessa parte ele fala assim, ó, gente, acima de tudo, muito acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente. Olha aqui, ó. Pois o amor cobre muitos pecados. Isso é o que o amor faz. Ele purifica. Ele é o sistema circulatório que purifica a igreja. E ele que faz nós trabalharmos em perfeita harmonia como o motor de um carro que está muito bem lubrificado com óleo. Olha aqui em Romanos. Romanos 13:8, que é uma carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Ou seja, nós estamos sempre devendo o amor uns pelos outros. Cara, você quer fazer algo diferente? Você quer ter alguma estratégia para engajar melhor as pessoas? Então lembra que você deve amor, você precisa amar as pessoas. E deve amor uns pelos outros, sem acepção de pessoas, sabe? Ó, quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Olha aqui, ó. Lembra que dos frutos, ó. O amor não faz mal ao próximo. Se alguma vontade que você tenha vá fazer mal ao próximo, então não é o amor que é a raiz, é o orgulho. Porque eles são inimigos, eles trabalham um de cada lado da equação. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Então, olha aqui, ó, vamos para alguns conflitos aqui, muito importante. Em Gálatas, o Paulo escreveu uma carta para a igreja na Galácia, são os Gálatas. E aí, olha o que ele diz para a gente, olha o que ele nos ensina. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Ou seja, o amor gera liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, olha o propósito da liberdade. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Usem-na para servir uns aos outros em amor. Isso é muito legal da gente pensar, gente, porque a gente precisa ensinar para a igreja, a gente precisa transmitir isso é, com o coração aberto, com nossa vida no altar, dando um exemplo, que a nossa liberdade foi gerada para que nós possamos gerar liberdade para outros. Nós somos as artérias que levam o amor de Deus, nós somos as veias que são instrumentos para purificar a igreja com o amor de Deus, e nós fomos chamados para servir uns aos outros em amor. Então, na igreja, é claro que a gente é fortalecido espiritualmente, na igreja nós recebemos a palavra, na igreja nós temos comunhão, mas quem está na igreja ele precisa ir com o coração disposto a servir e amar as pessoas. A igreja é um local onde a gente serve. O principal local onde a gente se enche é no quarto, fechando a nossa porta, é num dia a dia de devocional intenso com Deus. E aí, depois de uma vida intensa de devocional, quando a gente vai para a igreja, nosso coração está transformado e a gente vai disposto a derramar sobre os outros o amor que foi investido em nós numa vida devocional com o Senhor. Então veja bem, eu não estou dizendo que a igreja não é importante, não. A igreja é maravilhosamente importante, útil e necessária. Porque não existe a concepção de que eu amo a Deus, mas não amo a família de Deus. Isso não existe. Nós somos uma família espiritual e é muito importante. Estou querendo evidenciar aqui que o foco central da igreja é nós estarmos disponíveis para servir, principalmente os 100 igrejas que estão vindo até nós, porque quando a gente está disposto a fazer isso, Deus acrescenta as almas, conforme a sua vontade. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 46, que fala da igreja primitiva. Então pense sobre isso. Isso é muito importante. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento. Olha só, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês, olha o confronto, estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de destruir-se, de se destruírem. Então olha só,
Quem faz o cara que é a raiz, o amor, olha aqui, ó, o amor gera liberdade, essa liberdade resulta em servir uns aos outros, certo? Amar o próximo como a si mesmo gera isso. E o orgulho gera isso. Então, ó, se vocês estão sempre se mordendo, quem se morde é quem se considera melhor do que o outro. Então, é um conjunto de pessoas que se consideram melhores que as outras, que é o oposto do que Jesus ensina, de considerar o outro superior a nós mesmos. E aí isso gera uma disputa interna no coração das pessoas. Eu quero pensar uma coisa contigo aqui, ó. Lembra que eu te falei que o orgulho foi o responsável por destruir Satanás? Porque a Bíblia fala em Ezequiel, tem uma profecia em Ezequiel, uma profecia em Isaías, se eu não me engano. Tá, eu não vou lembrar agora, mas não convém falar isso agora. Mas que diz que Satanás caiu por conta do orgulho. Ele se orgulhou pela beleza que ele tinha, ele quis ocupar o lugar de Deus, beleza, caiu. E aí ele foi condenado. Agora a missão dele é destruir a humanidade, o máximo que ele conseguir, porque ele foi condenado, ele quer levar alguns com ele também. Aí ele vai lá em Adão e Eva e tenta eles exatamente naquilo que ele mesmo caiu. Porque ele diz que, olha, Deus não falou a verdade. Vocês podem ser como ele, ter o conhecimento do bem e do mal, a sabedoria que vai além. Ou seja, ele ativou em Adão e Eva o orgulho, porque o orgulho leva a gente a querer ocupar o lugar que é só de Deus, leva a gente a se vangloriar e querer roubar a glória de Deus. Beleza, aí, a partir daí, passou o caos para toda a humanidade. Por que eu estou te falando que a raiz é o orgulho? Olha só, imediatamente, o Adão e a Eva tiveram dois filhos que foram o Caim e o Abel, que é a história conhecida do Caim que matou o Abel. Olha só, olha a ideia. Quando Caim viu que Deus aceitou a oferta do Abel, mas não aceitou a dele, ele pensou o seguinte: olha só, eu sou muito mais importante do que ele. Então ele não pode aceitar. Olha como é que o orgulho é a raiz de todo mal. Começou a gerar inveja no coração dele. O pecado, Deus falou assim até para ele: ó, Caim, o pecado está te rodeando, mas cabe a você controlá-lo e tal. E aí, a partir do orgulho de ele achar que ele era superior ao Abel, então ele era muito mais digno do que o Abel com a oferta que ele tinha, isso gerou um espírito faccioso dentro dele capaz de assassinar o irmão. Olha como é que o orgulho é a raiz dos males, dos pecados. Ele assassinou o irmão, ainda mentiu para Deus achando que estava tudo certo. E aí gerou uma série de problemas. Olha como é que isso veio manchando a humanidade. Essa raiz é a mesma que faz nas igrejas um se virar contra o outro, faz o liderado se virar contra o líder, faz o líder se virar contra o liderado, faz a gente querer escolher as pessoas para amar, sendo que Deus estabeleceu para nós que nós precisamos amar uns aos outros sem acepção de pessoas. Então, esse mesmo são duas disparidades aqui que mostram o caminho das boas novas, as boas novas do Senhor, liberdade, que é usada para servir uns aos outros em amor. Isso provém da humildade, não do orgulho. E aqui, ó, morder e devorar um ao outro e se destruir, isso provém do orgulho. Vê se não é isso que causam as guerras. Vê se não é isso que causa as divisões na igreja. Vê se não é isso que causou as maiores atrocidades da humanidade. O orgulho. O orgulho é um caos. A gente precisa ser purificado do orgulho. Olha aqui que contundente é o texto de João 3,10. Olha só o que ele diz. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Olha, é assim que dá para identificar. Olha só. Então, uma característica é filho de Deus, a outra característica é filho do diabo. Olha só o que ele fala. Quem não pratica justiça, quem é imparcial, quem age dando preferência, favoritismo para um e não para outro, quem quer se relacionar com um e não com o outro, olha o que ele está dizendo. Não é justo isso. E não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Então, o que está dizendo é: se você não pratica a justiça e não ama o seu irmão, você é filho do diabo. Se você pratica a justiça e ama os seus irmãos, você é filho de Deus. Olha só. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque a morte era baseada no orgulho. A vida é baseada no amor de Cristo, que gera humildade, liberdade e nos dá capacitação para servir uns aos outros. Mas quem não ama permanece morto. Olha só que contundente. A gente precisa ficar alerta quanto a isso. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Olha o que Jesus espera. Ele não deu a vida por nós? Portanto, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a nossa vida por nossos irmãos.
18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Ou seja, dizer não está errado, mas não se limite a isso. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Então, olha o que ele está trazendo para nós. As nossas ações precisam mostrar a verdade. Ele está dizendo que se a gente ama o irmão, a gente é filho de Deus. Se não ama, nós somos filhos do diabo. Se nós amamos o nosso irmão, nós estamos na vida. Se não amamos, nós ainda permanecemos na morte. Olha o quanto isso é importante. E olha o que ele diz. O estilo de vida de Cristo, a gente precisa pensar o seguinte. Quando eu for me relacionar com o outro, Cristo precisa ser um mediador na relação interpessoal. Cristo precisa mediar todas as nossas relações interpessoais para que elas possam funcionar bem. Então, quando meu coração quiser começar a me gerar ódio, sabe, orgulho, querer me virar contra alguém, eu tenho que pensar o seguinte: e eu? Efésios 2 fala que eu fui encontrado na morte, eu estava morto. Então eu não mereço nada do que eu tenho. A ofensa que eu cometi contra Deus foi muito maior do que qualquer ofensa que possam cometer contra mim. E Jesus falou que eu preciso perdoar, porque se eu perdoar, eu não vou ser perdoado, porque ele não trabalha com justiça própria, ele trabalha com a graça. E a graça diz que nem eu e nem a pessoa que me ofendeu merecemos o amor dele. Então nós precisamos nos perdoar e nos amar para que o amor de Deus flua através de nós. Então é isso que ele está querendo trazer para a gente. É o estilo de vida que Jesus teve. E o que evidencia, são duas coisas que evidenciam muito que nós somos de Jesus. Uma, amar quem não merece. Porque a partir do momento que eu amo quem não merece, eu amo como eu sou amado. Eu sou pastor hoje e não mereço. E o fato de eu não merecer, a gratidão que isso gera no meu coração é que me fez querer ser pastor por livre e espontânea vontade, porque eu amo Jesus, amo o Evangelho e amo as pessoas. E isso não vem de mim. Isso é o Espírito Santo que purificou meu coração do orgulho, do egoísmo, da inveja amarga, da ambição egoísta, de toda a obra da carne que o orgulho possa esconder, e trouxe luz a isso e me curou e me deu um coração capaz de servir o meu irmão, usando a minha liberdade para servir os outros. Então, uma evidência que você é de Deus é quando você ama quem não merece. Outra evidência é quando você dá a sua vida pelos seus irmãos. Sabe o que dá vida? Não é só ensinar uma vez por semana e depois esquecer que o seu irmão existe. Isso não é suficiente. Não é só o ensino, é o amor. A gente vai ver isso no texto aqui mais para frente de Tessalonicenses, que o Paulo escreveu isso para eles, e você vai ver como isso é interessante, mas vai deixar isso mais para frente. O ponto é, não é apenas doar palavra, não é apenas doar ensinamento, apesar de que palavras e ensinamentos são muito importantes. Eles fazem parte do processo, eles são cruciais no reino do Senhor. Mas, além disso, como principal, como Pedro disse ali, acima de tudo, amem uns aos outros. E dar a vida pelo irmão é dar tempo de qualidade, é dar amor. Às vezes, quando a sua carne não quer ajudar, você se disponibilizar a ajudar porque o Senhor te ensinou a fazer isso. E você não vive pelas suas vontades, você vive pela vontade de Deus. Então é isso que ele está querendo ensinar para nós. Mostrar as verdades do amor, mostrar que você realmente ama por meio das ações, aqui, ó. E não apenas de palavras, também das ações. Bom, eu quero simplificar muito para você aqui. Eu trouxe isso para a gente poder pensar juntos. Isso simplifica muito aquilo que o líder deve fazer. Foca comigo nesse título. As pessoas nos seguem, é verdade, nos seguem, à medida que recebem amor, à medida que nos admiram, à medida que se inspiram, à medida que se sentem importantes, à medida que se sentem pertencentes a uma família, à medida que você investe nelas. Então presta bem atenção para a gente poder pensar juntos isso aqui. Vamos por parte. Liderar é investir amor. Pensa no investimento, sabe? Que você faz, deposita aquilo que você tem num banco. Pensa nessa lógica. Liderar é investir amor. É plantar e regar e esperar que Deus dê o crescimento. É amar sem querer receber nada em troca. É amar mais as pessoas do que as funções delas. Então, liderar é investir amor. Então, olha a lógica comigo. Quanto maior a quantidade de amor, amor é a moeda da liderança, é o dinheiro que ela investe, é aquilo que ela está investindo nas pessoas. Então, ó, quanto maior a quantidade dessa moeda da liderança, que é o amor, que nós depositarmos na vida das pessoas, as pessoas, o coração, a mente, a vida das pessoas é o foco do investimento do líder. São o nosso banco, é onde a gente investe o amor que nós temos. Então, quanto maior for esse amor,
investido na vida das pessoas a longo prazo, sem querer nada em troca, que é uma coisa verdadeira, maior será a nossa capacidade de engajar, liderar e influenciar. Pensa comigo aqui. Vamos pensar na lógica do investimento. No investimento, eu pego meu dinheiro, vou depositando pouco a pouco numa conta, como um hábito que eu tenho, e à medida que aquele investimento vai crescendo, a minha capacidade de mobilizar coisas cresce. Então, por exemplo, se eu tiver investido 10 mil na poupança, eu tenho a capacidade, sei lá, de comprar uma moto simples, usada. Se eu tiver 50 mil na minha poupança, eu tenho a capacidade de comprar um carro popular. Se eu tiver 300 mil na minha poupança, eu tenho a capacidade de comprar uma casa, fazer um investimento maior. Ou seja, à medida que o meu valor investido cresce, a minha capacidade de mobilizar, de comprar, de investir até em outras coisas também cresce. Agora, vamos trazer isso para a lógica da liderança. O dinheiro, no banco, a gente investe dinheiro, certo? Na liderança, a gente investe amor. A moeda do líder é o amor. No banco, o banco em si, a gente usa bancos que a gente conhece, que sejam confiáveis. Na lógica da liderança, o banco é o coração, a mente e a vida das pessoas. É o quanto eu reparto de vida com as pessoas, como a gente acabou de ler em João ali, 1 João, que a gente tem que dar a vida para os nossos irmãos e mostrar o nosso amor em verdade e em ação, não apenas em palavras. Então, se você quer engajar as pessoas, não adianta você querer fazer isso com as próprias mãos, porque você vai, na verdade, você vai desengajar. Porque pensa comigo, vê se a raiz disso não é o orgulho. Nós não fomos bons o suficiente nem para moldar a nós mesmos. Tanto que, em dado momento da nossa vida, nós nos convertermos porque a gente entendeu que sozinho não poderíamos nada, como Jesus fala pra gente em João 15, sem mim nada podeis fazer. Eu te pergunto, se nós não fomos bons o suficiente nem para moldar a nós mesmos, nós precisamos que Jesus nos moldasse, por que está querendo tanto moldar o outro? Se eu não fui capaz de moldar a mim mesmo, eu preciso do Espírito Santo para me capacitar e me moldar, então por que eu estou querendo moldar as outras pessoas? Então não adianta você querer fazer força querendo moldar as pessoas, querendo você mesmo gerar o crescimento na vida das pessoas. Não funciona. Porque você não teve capacidade nem de moldar você. Você precisa do Espírito Santo para te capacitar. O mesmo Espírito Santo que capacita eu e você vai capacitar os liderados. O mesmo Espírito Santo que dá maturidade e crescimento para mim e para você vai dar crescimento para os nossos liderados. O que Deus espera para nós, como Romanos disse, é: não deva nada a alguém, não tenta moldar, não tenta fazer crescer, porque não é você que faz, deva amor. Ame essa pessoa, ensine ela sem querer nada em troca. Sabe? Plante e regue, mas espere o crescimento somente do Senhor, como diz em 1 Coríntios, se eu não me engano. Então, pense sobre isso. Se você quer aumentar sua capacidade de engajar, liderar e influenciar, então você tem que amar as pessoas. Quanto mais você ama, maior vai ser o depósito na mente e no coração das pessoas. E elas vão querer te seguir de forma espontânea. Vamos lá, vamos continuar. O parâmetro de sucesso do líder é o retrovisor. Olha só, olha para cá. Tá vendo? Tem um homem dirigindo, muito feliz, satisfeito e muitas pessoas seguindo a ele numa estrada. Então pensa que essa estrada é a nossa caminhada no Evangelho, é a nossa missão. Pensa que o carro é a nossa vida. E pensa que as pessoas nos seguindo são os liderados. Se você, líder, olha aqui no retrovisor e não vê ninguém te seguindo, vê as pessoas querendo se afastar de você, as pessoas não te seguem, você está aqui andando sozinho, triste, emburrado aqui, e ninguém te seguindo, então o seu parâmetro de sucesso está mal. Você não está tendo sucesso como líder, você precisa repensar, porque o seu parâmetro de sucesso é as pessoas te seguirem de forma livre e espontânea. Olha aqui, ó. Se as pessoas te seguem de forma leve, espontânea e feliz, olha só, com amor, motivação, entusiasmo, alegria e liberdade, ou seja, você não está prendendo ninguém, você não está obrigando ninguém a nada, a pessoa te segue o que ela quer. Assim como as multidões seguiam o Senhor Jesus Cristo, Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele, muito pelo contrário, ele amava, ele compreendia, ele investia nas pessoas, ele atendia a necessidade das pessoas. Então, se você está assim, significa que você está exercendo uma liderança bíblica e está investindo amor. Então, para analisar isso, líder, sabe por quê? Porque senão você vai ficar gastando energia em vão.
tentando moldar as pessoas e prender as pessoas a você. Nós não somos donos, nós somos mordomos. Ser mordomo não é ser dono. Nós, como mordomos, servimos às necessidades dos nossos irmãos, em nome de um Pai maior que é dono de todas as coisas. E essa é a nossa mordomia. Então, as pessoas, se elas não estão nos seguindo, se a gente está tendo que fazer força para as pessoas nos seguirem, tem alguma coisa errada conosco. Nós precisamos revisitar dentro de nós e dominar o orgulho para a gente entender que a gente precisa aprender a liderar em amor para sermos ainda mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Então, eu não estou aqui querendo te desanimar, eu não estou aqui querendo te criticar, nem querendo dizer que eu sou melhor que você, muito pelo contrário. Eu tentei fazer todo esse processo de prender as pessoas e só me cansei. Eu já falei muito nessa questão e estou melhorando agora. E o que me trouxe clareza foi isso que eu estou passando para vocês, de forma muito simples. O parâmetro de sucesso seu e meu é se as pessoas estão nos seguindo de forma leve, espontânea, felizes, com amor, motivação, entusiasmo e alegria. Pois era assim que as pessoas seguiam a nosso Senhor Jesus. Nós não somos do Senhor Jesus? Então nós temos que imitá-lo, inclusive no nosso estilo de liderança. Olha o texto de Tessalonicenses que eu falei que ia comentar com vocês, olha só. 1 Tessalonicenses 3,12, olha só. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Então, essa primeira parte aqui mostra qual é a evidência que Paulo tinha em relação à igreja. Ele sempre falava, sempre, não vou dizer sempre, mas assim, que eu me lembre, em todas as cartas que ele escreveu para as igrejas, ele sempre evidenciava o amor uns pelos outros. Então, esse aqui é o foco e prioridade da igreja. Mas olha a outra parte. Por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. É uma liderança por exemplo, você viu? Ó, quando ele vai escrever nos Tessalonicenses, ele vai lembrando todas as formas de amor que ele teve para com a igreja de Tessalônica. O que ele fez, como ele dedicou a vida. E o que ele está dizendo aqui é, líder, você precisa ter essa segurança dentro de você de poder falar isso para a pessoa. Olha só, transborda sobre o outro o que eu transbordei sobre você. Você lembra que lá no fluxo da unção a gente falou que tem um rio que desce em forma de cascata de cima para baixo? Olha só como isso se conecta aqui, gente. Isso é maravilhoso. O Paulo falou assim, ó, que vocês amem uns aos outros, assim como nós transbordamos de amor por vocês. Ou seja, o Paulo transbordou amor para eles. Vê se isso não é o fluxo da unção que a gente falou. E a partir daí, o amor que estava nele, ele estava incentivando, ó, também transbordem para outros. O amor que vocês receberam, vocês podem dar. O que eu te pergunto é o seguinte, líder, uma pergunta para você, pastor, para você poder pensar junto comigo. Pensa na sua forma de agir com as pessoas. Pensa na sua conexão com todas as pessoas do seu ministério, como você lidar com os problemas. Se você está lidando de forma orgulhosa ou com amor, pensa sobre isso pela sua conduta e eu faço a pergunta para você assim, ó. Se cada liderado for uma cópia sua, a igreja está bem ou está mal? Se cada pessoa que nós lideramos fosse uma cópia exata nossa, assim, tomasse as mesmas atitudes que nós, a nossa igreja estava bem ou estava mal? Por que eu estou querendo fazer você pensar sobre isso? Porque é exatamente isso que acontece, uma cascata, gestão de cima para baixo. Você precisa liderar pelo exemplo. Então, como Paulo disse aqui, olha o que ele disse. Ele não falou só com palavras, olha aqui, ó. Se fosse só palavras vazias, imagina Paulo falando, vocês podem transbordar de amor uns pelos outros, mas o próprio Paulo não amar a igreja de Tessalônica, não tivesse tido atitudes positivas com a igreja, não tivesse mostrado e investido amor no banco, que é o coração da igreja de Tessalônica. Se ele não tivesse feito isso, ele teria legalidade para falar ame uns aos outros? Porque se fosse só palavras, João acabou de fazer essa crítica no texto acima, não amem, filhinhos, só em palavras, amem em atitude e em verdade. É isso que Paulo está fazendo aqui, ó. Ele está ensinando uma coisa que ele já fez. Na fonte, que é Paulo para a igreja, o líder da igreja, ele transborda de amor e o que sai dele vai fluir pela igreja. É o fluxo da unção e do amor do Senhor. Então é uma nascente que faz descer através do rio, que é a igreja, o que sai da nascente. Então, de Paulo, transbordava amor. E é por isso que ele tinha legalidade para falar para os outros transbordarem também. Isso é muito legal. Quero finalizar com uma frase aqui embaixo. Ó. Só vou subir a setinha porque fica levantando esse negocinho aqui.
zoando meu plantão. Vou diminuir aqui. Ó. Essa frase é de um cara chamado Daniel Lara Jr. Lê comigo, a última frase aí do texto. Você não tem o direito de liderar quem você não ama. Olha que profundo. Toda pessoa ou sente que está sendo amada ou que está sendo usada. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostei muito dessa frase. Eu guardei, eu vi isso num post do Instagram desse cara, Daniel Lara Jr. Ele falando sobre isso. E eu botei a frase pra gente. Nós não temos o direito de liderar quem a gente não ama. Como a gente acabou de ver na igreja de Tessalônica, o Paulo falou para eles amarem uns aos outros da mesma forma que ele transbordou de amor por aquela igreja. Ele realmente transbordou, porque ele fez muitas coisas por aquela igreja. Estava sendo perseguido lá por perto, mesmo assim pregou para aquela igreja, apanhou, foi humilhado, foi preso, um monte de coisas. Mas ele mostrou o amor pela igreja. E é por isso que a igreja seguia ele de forma alegre. E ele tinha autoridade para falar assim, ó, amem uns aos outros, porque eu transbordei de amor por vocês, transbordem também por outros. Essa é a lógica da igreja. Então nós não temos direito de liderar quem a gente não ama. Sabe por quê? Porque quando a gente lidera e o amor não é o foco principal, a gente faz as pessoas se sentirem usadas. E sabe por que elas se sentem usadas? Porque a gente valoriza mais a função dela do que a vida dela. Então pensa comigo aqui, vou trazer para uma situação prática. Uma pessoa, isso acontece muito na nossa liderança, uma pessoa está lá, muito engajada, muito é, fortalecida lá no teu ministério, conduzindo a função dela com excelência, e do nada ela desengaja. Do nada. Caraca, agora parou de vir, não tem mais nenhum compromisso. Se você não encher o teu coração de amor antes de atuar com essa pessoa, o orgulho vai te dominar. E você vai começar a pensar assim, caraca, pessoa irresponsável, assumiu o compromisso comigo e não vou te falar. Ela não tá cumprindo o compromisso que ela assumiu. Que pessoa irresponsável. Aí quando você vai falar com a pessoa, se você for desse jeito, você vai acabar de matar a pessoa. E você vai acabar de afastar ela de você e vai perder todo o vínculo, porque o que engaja é o quanto você ama a pessoa. E o orgulho faz você agir com a pessoa como se a função fosse mais importante do que ela. E ela se sente usada. Agora, uma outra forma de ação, que é o que eu quero aconselhar você a fazer, e isso me salvou muitas vezes de ser injusto. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E me deu vontade de agir dessa forma. Pô, a pessoa se comprometeu comigo, não falou nada, mas eu orei ao Senhor e falei, Jesus, purifica meu coração com teu amor. Se eu for falar com a pessoa dessa forma, eu vou ferir ela. Alguma coisa está acontecendo, porque essa pessoa sempre foi engajada. Alguma coisa está acontecendo com ela e ela está precisando de ajuda. Agora, você imagina uma pessoa que está sofrendo, precisando de ajuda com alguma coisa, e você ainda chegar, falar só da função dela. Como ela vai se sentir? Ela nunca mais vai voltar, porque ela vai se sentir usada. Você vai mostrar para ela que a função dela só que importa, então ela é um objeto na sua mão para você fazer o que você quiser. E não é isso que Deus espera de nós, porque nós não somos donos, nós somos mordomos. Então, você agindo pelo amor, antes de você agir com a pessoa, você pensa, caraca, é o que eu fiz. Jesus, purifica meu coração, porque eu vou ser injusto que essa pessoa está acontecendo alguma coisa. Eu recebi a purificação de Deus, Deus gerou amor no meu coração pela pessoa, e eu fui perguntar, sabe o que eu perguntei para a pessoa? Tu acha que eu perguntei sobre função? Que ela não estava vindo? Não. Como é que você está? Como está a sua vida com Deus? Eu estou aqui para te ajudar. Eu amo a sua vida. Eu estou preocupado com você. Você está bem? Como estão as coisas? Como é que está você? E aí, quando eu ia ver, como a pessoa sentiu que eu me importo e amo ela, ela se abre. Eu gosto muito de uma frase do Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos. Ele fala o seguinte: a pessoa não se importa com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. Olha que frase maravilhosa do Rick Warren. As pessoas não se importam. Então não adianta você querer ficar ensinando um monte de coisas. Elas não estão nem aí para isso. Elas não se importam com o que você sabe, ou o que você está falando para elas, está ensinando, até saberem o quanto você se importa com elas. Aí sim, elas vão dar legalidade ao que você está falando, porque você se importa e ama. Isso é uma forma bíblica de lidar com essa questão. Eu estou dando esse exemplo porque é muito rotineiro, né? Nosso. Então, quando eu fui lá e perguntei para a pessoa como ela estava, ela se abriu, porque ela viu que eu me importo com ela. Então, ela abriu o coração porque sabe que ela está sendo amada, muito mais do que a função. Então, ela não está se sentindo usada, ela se sentiu amada.
quando ela se sentiu amada, ela se abriu. E graças a Deus, eu agradeci muito ao Senhor depois, falei assim, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou de ser um injusto. O Senhor me salvou de matar a vida espiritual dessa pessoa. O Senhor me salvou desse orgulho corrupto que fica dentro do meu coração querendo me destruir. Muito obrigado. Me ajuda a liderar dessa forma, porque a pessoa estava com problema de casamento forte, quase se separando, a outra estava com crise de identidade, presa numa forma errada de pensar. E com todas essas pessoas eu orei, eu aconselhei, eu estava junto. Na outra semana estávamos juntos de novo, na outra semana juntos de novo. E aí a pessoa foi crescendo e amadurecendo e as pessoas me seguem por livre e espontânea vontade. Não por mérito meu, porque se fosse por mim, o orgulho me dominaria, mas o Senhor me purificou, me fez amar a eles como Ele ama, e aí eles querem me seguir porque estão vendo Jesus em mim. Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a lógica. Meus imitadores como eu imito a Cristo. Se você não imitar a Cristo no estilo de liderança e de amar as pessoas, não vai funcionar. Então, pensa sobre isso e lembra que liderar é investir amor. As pessoas vão te seguir à medida que recebem amor, que te admiram e se inspiram em você. Então, é isso. Vamos para o nosso próximo passo aqui.